Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o programa TV Com Debate, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Hoje a gente vai falar sobre esse tempo maluco que está aqui pela região sudeste e também na maior parte do Brasil, uma massa de ar seco que elevou as temperaturas em pleno inverno. A gente teve aí no último final de semana do inverno, temperaturas que bateram 37, 38 graus em algumas regiões da Baixada, termômetros acima dos 40 graus. Eu hoje estou com uma pessoa que entende muito desse assunto meio ambiente, e é um cara que eu já considero como um grande amigo, um consultor aqui do programa, como eu costumo dizer, Miguel Scandon. Muito boa noite, Miguel Scandon, tudo bem com você? Olha, a alegria sempre faz parte da minha caminhada quando eu encontro amigos. E quando eu os encontro no estúdio da TV Com, nós conseguimos fazer com que o equilíbrio aqui está colocado. Porque não concebo uma relação social sem amizades. E você faz parte dos amigos que a gente vai construindo na caminhada da vida. Obrigado pelo momento, obrigado pelo convite. E estamos aqui para tentar, junto com o espectador, fazermos com que construamos uma sociedade, uma caminhada, pelo menos dividindo um pouco daquilo que a gente se devota, que é o meio ambiente, a água e, enfim, tudo aquilo que faz parte do bem-estar da nossa caminhada, né? Você falou de equilíbrio, Miguel. Se tem uma coisa que a gente não vê mais na natureza é equilíbrio, né? Como eu falei há pouco, no começo no último final de semana do inverno, melhor dizendo, temperaturas acima dos 35, 36, 37 graus. A gente sabe que é o El Niño que está agindo nessa elevação da temperatura, mas isso ocorre com cada vez mais frequência. A gente tem batido recordes históricos aí em relação a aumento de temperatura em estações em que ela não deveria acontecer. A gente vai entrar amanhã, né, na primavera. Na tua opinião, isso já tem o dedo do homem, ou isso sempre aconteceu e por conta da tecnologia hoje a gente tem mais acesso a esse tipo de informação? Entenda uma coisa, Guto. Se nós pegarmos um pouco a relação história recente nossa mesmo, se você fizer uma lembrança ou conversar com os parentes, pessoas que já tiveram um pouco mais de experiência de vida, você vai observar o seguinte, coisas interessantes. Então, Cubatão tinha um índice de chuva muito alto, não mais de que 20 anos atrás, um índice de muita... No inverno. De chuva. Inverno e primavera, enfim, porque nós estamos num país que as estações não são muito definidas, porque estamos numa outra condição, como diferente do hemisfério norte, da Europa e dos Estados Unidos. Mas, voltando ao raciocínio, o Cubatão, ele tinha um índice de chuva muito alto, a ponto das pessoas chamarem Cubatão de chuvatão. Isso, como você falou, há quanto tempo? Há 30 anos atrás 30 anos, era não isso. É muito longe. Então, o que ocorria? O índice de chuva era muito grande, as indústrias tinham muita dificuldade de conviver as suas instalações, a sua produção, na sua construção do Parque Industrial do Cubatão. E isso tudo foi se perdendo. Aí vamos levar um pouquinho, vamos subir um pouquinho a serra e vamos verificar que São Paulo tinha um conceito da Terra da Garoa. Esse conceito desapareceu, só ficou com a Dona Irã Barbosa. Só ficou na música. Paulo ficou na música, não mais do que a música. São Paulo não tem mais garoa. Então, isso é o quê? É o clima? Ou isso é o clima e o ser humano? Então ocorre o quê? O parque industrial começa a se instalar e começa a haver alterações na própria velocidade do vento, da própria dinâmica do todo o movimento do meio ambiente com relação ao ar, às plantas. Então as plantas perdem a sua frondosidade, perde-se o índice de vegetação,
Santos e região tínhamos uma vegetação frondosa muito grande, e não mais que 30 anos atrás, isso aí fazia parte. Não sei se é da tua lembrança, nas nossas residências quase todas tinham árvores. Era goiabeira. Árvores com frutos. Então você vê goiaba, abil, abricoca, jamanga, caqui, amora, todas essas, e todas essas pitanga, que as pessoas plantavam. Isso tudo foi desaparecendo, e com isso desaparece também os animais, né? Os passarinhos, todo aquele, as rãs, os sapos, tudo aquilo que fazia a ecologia, o equilíbrio, foi se perdendo. Por quê? Porque nossa região, por ser baixa, foi colocada a aterros, muito aterro. E com isso vai se fazendo alteração de umidade, e essa umidade, você sabe que quanto mais vegetação, o índice de umidade é maior. E, consequentemente, com isso, perde-se todo aquilo que porque a natureza vai fazendo da própria passagem do tempo laboratório de evolução, de aperfeiçoamento de tudo aquilo que é a vida, as plantas, os animais, a natureza vai fazendo o teste e vai evoluindo, chamada seleção natural, né? E vai ficando os mais resistentes. E esses resistentes vão se alterando na morfologia do seu eu, do seu corpo, da planta, dos animais, tudo isso está mudando, e com a ausência da umidade, das chuvas, todo o meio ambiente está mudando. Aí você vai dizer, é o Ninho? Sim, podemos colocar o El Ninho, mas não é só o El Ninho, somos todos nós que estamos fazendo isso. Isto é, se nós olharmos a visão local, né? Se a gente fizer uma visão mais abrangente, você vai verificar que todo o entorno, e se você levar o pensamento para outras regiões, você vai observar que cada vez mais a devastação está fazendo a desequilíbrio de tudo aquilo chamado equilíbrio de saúde, equilíbrio de bem-estar. Porque nós somos o quê? Nós somos constituídos da natureza. Nós somos constituídos de células que vão se evoluindo através do meio ambiente. Se você muda o meio ambiente, você começa a ter outros oportunistas chamados doenças, que vêm fazer com que essas doenças se instalem no nosso organismo, e com isso, se você por acaso tiver a oportunidade de estar indo, como eu faço frequentemente visitas a hospitais, pronto-socorro, você vai ver o índice de pessoas que estão acometidos de doenças. Grande parte de doenças respiratórias e acometendo crianças. Porque o adulto, às vezes, já cria uma certa... Adulto, entenda-se, não pessoa de idade. O adulto médio, porque o idoso também é vítima do meio ambiente. Então, crianças e o idoso são mais vitimados. É só o espectador, se tiver dúvida, faça uma visita exatamente agora no pronto-socorro, vai ver o índice de pessoas acometidas de doenças, muitas delas provenientes dessa temperatura. Você citou uma questão que é a circulação dos ventos dentro das cidades. Em Santos, eu queria falar da falta de circulação por conta dos prédios na nossa orla, e se também... Escandon, essas ilhas de asfalto que as nossas cidades viraram hoje, se elas também contribuem para esse desequilíbrio, tanto de temperatura, como também influenciam na circulação de ar dentro da cidade? Eu não me atrevo a falar isso, não por não saber, mas eu tenho sempre o meu adido cultural, o meu adido científico sempre... O adido climatológico que nós vamos apresentar agora. Adido científico, que ele é que me dá o respaldo, me dá todos os elementos de um conteúdo suculento, que por isso me sinto à vontade entre amigos, e o Rodolfo me faz essa tranquilidade de passar a bola para ele. Rodolfo Bonafim, climatologista, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Já estou aqui com a sua lição de casa, com as informações que você nos passou para a nossa produção. Miguel Escandon acha que El Ninho não é o vilão. O Brasil teve aí, o último final de semana do inverno,
batendo recordes de temperaturas elevadas. A que deve esse cenário? Porque na semana passada, sem ser essa semana retrasada, no domingo, nós tivemos uma temperatura baixa, muita chuva. No meio da semana, o tempo virou, temperaturas elevadas, tempo seco. O que está acontecendo com nossa meteorologia? Então, boa noite. É um grande prazer estar aqui de novo com vocês. A lição de casa foi difícil? Não. Foi facinho, né? Não foi difícil. Agora, eu tomei em pé das informações. Quem vai interpretar e explicar para a gente, lógico que é você, né? Inclusive, nós estamos já com todos os mapas na sequência, é só você chamar e aí a gente vai poder explicar, inclusive, para o nosso telespectador. Ok. Hoje em dia, é muito fácil a gente... Bom, sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, né? Existe aquele complexo do bode expiatório. Então, a gente sempre escolhe alguém para ser o Cristo, né? Então, é culpa do partido tal que está acontecendo a crise, só aquele partido, só aquele político, né? Não tem mais ninguém envolvido. Só tem um culpado. E também com o clima agora, o El Niño que é o culpado de tudo. Da chuva de mais, da chuva de menos, ou a temperatura baixa, a temperatura alta. Mas o Escandon, ele tem uma grande parte da razão. Porque a gente não pode culpar o El Niño do que está acontecendo no Brasil, em especial aqui em estado de São Paulo, nossa região, porque isso já acontece já há muitos anos, né? No final no meados dos anos 80, 1985, 86, a cidade de São Paulo já teve uma grande transformação. Era uma cidade que tinha garoa, tinha inverno, tinha chuva no inverno, né? Eu lembro até nos anos 75, 76, meu pai me levava lá para São Paulo, ia visitar o irmão dele que trabalhava no centro. Aqui nós saímos de Santos com 35, 36 graus em janeiro. Chegava em São Paulo, 30 graus no máximo, e era um solzinho, sabe, aquele solzinho fraquinho. Eu achava muito engraçada essa diferença. Um vento refrescante. Sempre refrescante. E aquela coisa, muitas vezes, você deve também lembrar um pouco aí, você era menino, não sei. Eu sei que a gente ia para São Paulo, assim, no final dos anos 80, até final dos anos 80, antes do começo dos anos 90, e ia com aquele medo. Opa, será que eu levo o agasalho ou não levo o agasalho? Justamente. Porque passava das 4 horas da tarde, se você não levasse agasalho, é fatal. Você passava frio mesmo naquela cidade. Muito frio. Muito frio, né? E agora não, agora está diferente, né? A meados nos anos 90, a cidade de São Paulo chegou em agosto, principalmente agosto, seca, tempo seco e muitas vezes quente, né? Contrastando com aquela São Paulo da garoa de antigamente, né? Muito bem, então o desmatamento, a urbanização muito grande das cidades, né? Principalmente cidades maiores, o asfalto, né? A impermeabilização do solo, né? A desarborização, né, das cidades, né, está causando o quê? Ilhas de calor, né? E esse calor extra, né, que a gente vê por aí. Agora, some-se isso também ao fato do desmatamento das florestas, da Mata Atlântica, da Amazônia. Então existe uma interferência, uma mudança climática de ordem mais nacional e também local e regional também. As duas coisas interferindo. O El Niño tem efeito sobre o clima da região? Tem, claro que tem, sem dúvida nenhuma. Desde o ano passado já estão pesquisando que um El Niño seria vindo, né? Desde o ano passado. Não se concretizou, apesar dos estudos, né? Houve aumento de temperatura do Oceano Pacífico ano passado, mas não chegou a ponto de deflagrar um El Niño. Precisa ter as condições mínimas, né? Que seria temperatura acima do normal no Pacífico Central e no Pacífico Leste. O que é isso? O Pacífico Central é a zona 3.4 e a zona leste, que é mais próxima aqui do Pacífico, da América do Sul, é a 1.2. 1.2 não estava com a temperatura adequada, só a 3.4. Essa primeira imagem, podemos chamar? Pode, claro. Essa primeira imagem que eu acho... Deve. Até para você explicar para o nosso telespectador, Bonafim, por gentileza, claro. O que é o El Niño? Sim. O fenômeno El Niño. O El Niño, né, ele foi descoberto assim, não foi por meteorologistas, né? Não foi por estudiosos da área. Foi por pescadores na costa do Chile e do Peru, que na época do ano estavam aí pescando, né? Arenques, salmões, são peixes de água fria,
que normalmente afloram naquela região ali, porque a água é muito fria. Então já comentamos em outro programa que o Escandon teve aqui, o Escandon já teve no Chile, no Peru, já constatou, botou o pezinho dele na água lá e falou que é gelado em qualquer época do ano. Extremamente gelado. Extremamente gelado, né? Isso favorece a pesca, né? Então ali existem nutrientes, né, que são propícios para peixes de água frias, né? Então por isso que o Peru é um grande exportador aí de pescados, né, no mundo inteiro. E em determinado ano, 1870 mais ou menos, depois o Escandon ele vai situar 1870 com o Brasil, o que estava acontecendo no Brasil, rolando no Brasil naquela época, né? 1870, pescadores notaram que a pesca estava em baixa, que os peixes não estavam aparecendo e atribuíram isso a uma mudança climática, que a água estava mais aquecida do que o normal, né? Então o que acontece? A partir daí foi descoberto que, em média de 2 a 7 anos, muda a chamada oscilação sul, que é um ciclo climático do próprio Oceano Pacífico. Então, em anos normais, né, em que você tem águas mais frias do Oceano Pacífico, em que a pesca é abundante, né, os ventos que vêm lá da Oceania, da Austrália, são os ventos alísios, o que eles fazem? Esses ventos, eles acabam em contato com a superfície do mar, fazem aumentar o nível das águas. Então, o nível das águas fica muito alto naquela região e baixo na América do Sul. Ao ficar baixo, as águas, para poder cobrir aquela falta de água, ressurgem águas do fundo marinho, que são águas mais frias, trazendo nutrientes, né, que são favoráveis às condições para os peixes proliferarem naquela região, e por isso a pesca é abundante. Em anos atípicos, em que há justamente essa falta de ventos alísios, o que acontece? Com a falta de ventos alísios, aumenta a temperatura fica mais alta, próxima à superfície do mar, as massas de ar ficam mais quentes e úmidas e acabam trazendo um aporte, né, de águas mais quentes, né, para a região do Pacífico 1.2, que é a região da costa da América do Sul. Que a gente, vou chamar a imagem de novo, podem falar. Aí a gente, no detalhe, só para a gente explicar o mapa para o telespectador, à esquerda no canto do vídeo, a Austrália, esse é o Oceano Pacífico, essa mancha de cor alaranjada e amarelada nas bordas é a temperatura da água no Oceano Pacífico. No canto direito do vídeo, mais ou menos ali na linha da Austrália, parte da América do Sul. O seu Pacífico Sul ali na costa do Chile e do Peru. Sim. Que você contou. Por favor, Escandon. A título de ilustração para o espectador, o nome El Niño é atribuído no período do menino Jesus, que é o período natalino. Então, no idioma espanhol, castelhano, El Niño vem ser do menino Jesus. E isso ocorria nesse período, do período natalino. Uhum. Ali a gente pode, queria que você explicasse, o Bonafim, justamente o que você estava falando, as temperaturas a gente pode ver que mais ou menos no centro e no norte do Pacífico a temperatura é mais elevada do que no resto. Sim, do... Exatamente. É ali nessa região em que acontece a ação dos ventos alísios, ou não. Sim, acontece que esses ventos formam uma onda chamada onda Kelvin, né, que é em homenagem a um físico, né, que estudou a parte de termodinâmica, calor, né, e através dessas ondas mais altas é trazer esse calor, esse aporte de temperatura mais alto para a América do Sul, né, região 1.2, que é ali a região pesqueira da América do Sul, a costa, né, costa oeste da América do Sul. E que isso faz o quê? Se a temperatura aumenta, logicamente que os nutrientes ficam escassos e os peixes também ficam escassos. As aves marinhas também não são mais abundantes, porque elas dependem dos peixes, né? E justamente as fezes daquelas aves marinhas chama-se guano. Exatamente, muito bem. E o guano, ele é um ótimo fertilizante, quer dizer, todo aquele ecossistema, aquela cadeia, inclusive não só a cadeia alimentar, como a cadeia econômica. Peru é o grande exportador de guano. Exatamente, acaba se perdendo economicamente também, é muito desfavorável, obviamente, o El Niño para essa região do Pacífico. Essa imagem que a gente tem aí é uma previsão, né, do quadro, né, do Oceano Pacífico. Deixa eu pegar a data aqui. Essa aqui é a temperatura da superfície do mar entre 11 de setembro e 18 de setembro. A gente tem aí, na parte mais escura do vídeo, 32 graus, de 32 a 34 graus a temperatura da água, é isso mesmo? Sim.
Ou seja, muito... Inclusive, essa temperatura mais alta do mar, como os ventos alísios ficam com menos intensidade, isso faz com que a temporada de furacão no Atlântico diminua. Ocorrem menos furacões no período do El Niño. Enquanto que no Pacífico, como está mais quente, os furacões são mais frequentes. Aquela costa, a região ali da Barra Califórnia, que o Escandão conhece, de Coure Salteado, a região da própria Califórnia, dos Estados Unidos, os furacões ficam mais intensos em maior número por causa desse aporte de água mais quente. Temporada de furacões no Oceano Atlântico, de maio a outubro. Ela já se reduziu. Vai ter uma retração, né? Não que não vá acontecer, mas acontece em menor número e menor intensidade. Então, quando tem El Niño, diminui furacão. No Atlântico. E no Pacífico aumenta. E aí me passa aqui a produção dizendo que no Pacífico é tufão. Existe ainda... Minha produção está certa ou não? Então, o tufão é um nome mais ligado ali àquela região do Pacífico, próximo à China, à Índia, né? Aos países do Oriente, né? Da Ásia, né? Então, aqui está correto, então, dizer que também no Pacífico norte-americano pode ser o famoso hurricane, né? Hurricane. Miguel Escandon, o que a gente pode tirar dessa primeira análise, inclusive com um mapa mostrando como está o aquecimento do Oceano Pacífico, que isso influencia no nosso clima, e o que acontecia no Brasil em 1870? Então, ou você quer falar alguma coisa em relação eu queria só complementar, o seguinte, a proposta nossa, quando nós estamos trazendo essa discussão, é para engrandecer o conhecimento dessa relação de amizade que os Amigos da Água têm para a sociedade. Quando nós colocamos isso, é para a pessoa se posicionar, para entender melhor ele no meio ambiente. Então, qual é a essência do Amigos da Água? Nós somos prevencionistas. E a prevenção, na linha da vida, antecede a doença. Quer dizer, é uma maneira de você evitar a doença. Então, nós somos prevencionistas. E na linha do grego, nessa área de mitologia, existia uma deusa chamada deusa Ígia, que era a deusa da prevenção, da saúde. E é nela que nós, na mitologia, nós construímos essa caminhada. Quer dizer, antes que venha a doença, passar para aquele que recebe a nossa amizade, a nossa mensagem, é situá-lo de que maneira para que ele possa se colocar diante da vida, diante das doenças, que as doenças são oportunistas, né? Elas esperam o ser humano, a pessoa baixar a resistência para ela se instalar, e essa nossa tentativa de passar todas essas informações para que possamos, em conjunto, fazermos atitudes do inconsciente, torná-la consciente. Né? Por isso que eu trago essa reflexão da mitologia grega, que no romano a Ígia era a Salus, a deusa da prevenção, da saúde. Né? Então, a mitologia é muito interessante e ela é fascinante porque ela está atualizada no momento em que você começa a ler e começa a entender o que nós estamos fazendo no mundo e o que nós podemos fazer para evitar destruí-lo mais ainda, não é? Você, em relação ao que o Bonafim colocou, sim. O Amigos da Água defende todo tipo de água, salgada e doce. Por não, isso, a água né, nós não defendemos a água simplesmente pelo líquido, por ser o líquido da vida. Agora, a proposta nossa não é defendermos a água poluída. A água salgada, doce, isso... eu queria deixar claro que a nossa amizade com o termo Amigos da Água é a água que dá a existência da vida. No momento em que você polui a água, você está tirando a proposta
desse líquido da vida. Você contaminando, você está fazendo o quê? A destruição da vida. Está comprometendo o futuro. Se você pegar a água que está sendo vitimada por componentes de agrotóxicos, o que está acontecendo em recentes estudos científicos? Essa água que está alimentando, está procriando, está fazendo, nutrindo os alimentos, estão fazendo com que o índice de aumento da diabetes ocorra. Esse dado é recente, eu estou trazendo para o espectador da TV Com Debate, que na verdade é privilegiado, porque os outros programas não têm esse conteúdo. Então eu digo o seguinte, que esse volume de contaminantes que está sendo colocado vegetação, nessa alimento que estamos fazendo, o que está acontecendo? Ele está alterando o índice de diabetes no organismo humano mundial. Ou seja, não é a gente imagina que é simplesmente só falta de movimento, o índice de glicose no sangue, mas esse agrotóxico está fazendo contaminar o nosso organismo e alterando o índice de glicose no sangue, e com isso estamos índice maior de diabetes. É impressionante. Posso só pedir claro. A intervenção só rapidinho? Nós temos que fazer um rápido intervalo, nós já voltamos com mais TV Com Debate. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Convido a todos a assistir o programa Cidadania e Meio Ambiente, um programa focado no desenvolvimento sustentável. Um programa que tem cultura, meio ambiente, negócios, um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, com reprise às quartas-feiras, às 10h30. Um abraço a todos, até lá! A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra. O preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças.
Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Já voltamos com o TV Com Debate desta terça-feira, que hoje discute essas mudanças no nosso clima, esse calor exagerado no inverno, tempestades acontecendo também no inverno que não costumavam acontecer, que eram as conhecidas chuvas de verão, aquelas chuvas torrenciais, intensas. E para discutir esse desequilíbrio na natureza, a gente recebe hoje o climatologista Rodolfo Bonafim e o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Escandon. Senhores, eu vou pedir para a gente soltar um VT que a gente tem aí, um VT inclusive mandado por um telespectador, que mostra o estrago. Aí. A gente vê uma árvore ali numa rua do Imbaré. Essa árvore ela caiu naquela última ventania de uma quarta para uma quinta-feira. Realmente uma árvore grande, como vocês podem ver. Ó, a raiz foi toda arrancada do solo. Realmente a gente aí tem uma ideia da intensidade dos ventos. Essa ocorrência de tempestades no inverno, elas estão tendo mais frequência. Já é uma outra prova de que está acontecendo um desequilíbrio, porque essas chuvas a gente costuma ter no verão, né? Quando a temperatura está mais alta. Há décadas atrás, coisa de 20, 25 anos atrás, assim, mais próximo da primavera, né, para o dia 20 de 19, aconteciam as famosas tempestades, essas linhas de instabilidade, que são nuvens, né, cúmulos nimbos, nuvens de trovoada, que ficam todas alinhadas, como se fosse um exército. Então elas vêm de uma vez só. Né? E elas vêm da Antártida, do sul do continente? Elas normalmente vêm ali da região do Paraguai, do norte da Argentina. Então elas vêm do oeste. Ali é a região baixa do Chaco, né? A área de baixa pressão do Chaco, que é uma área semipermanente, ela está sempre ali quietinha. Uhum. Porque as massas de ar elas são assim, elas têm massas de ar permanentes e as que se movimentam mais. Então, por exemplo, ali naquela região do norte da Argentina, no Paraguai, tem a baixa do Chaco, né? Que é uma área de baixa pressão, que é mais ou menos assim, que nem vírus e bactéria. Está guardadinha no organismo da gente. Quando tiver uma oportunidade, ela avança. Você menos espera. Exatamente. E o que é, para a gente continuar na conversa, para o telespectador também entender, Bonafim, o que é uma área de uma zona de baixa pressão e uma zona de alta pressão? A área de baixa pressão, imagina um vácuo, né? Você estoura uma bexiga de ar, né? Com um alfinete. Ela vai rodopiar, porque ela vai perder ar. Quanto mais perde ar, menos pressão fica ali dentro. Entendeu? Baixa pressão. Uma baixa pressão. Né? Então, existe uma falta de ar. Né? Então, essa falta de ar cria justamente ventos que se aceleram, formando redemoinhos. Né? Basicamente, o tornado é isso, né? Uhum. Claro, em escala muito maior, né? Então, esses ventos são circulares, né? Então eles vão invadir uma região. E o que está acontecendo é o seguinte, essa baixa do Chaco, ela já está muito ativa desde a época de junho e julho, no inverno. Nós tivemos algumas tempestades rápidas, não como essa agora, essa ventania que teve aí algumas semanas atrás, mas que já aconteceram no inverno, o que não deveria acontecer. Né? Então, alguma coisa está acontecendo anormal aí. Fora a atmosfera, ela está sofrendo realmente uma mudança. Agora, se é o aquecimento global provocado pelo homem, se é um aquecimento natural, isso é motivo de debate ainda. Nós sabemos que, logicamente, a poluição, os gases que são lançados na atmosfera, tendem a aquecer a atmosfera. Agora, quanto isso interfere é motivo de debate.
Então, o fato do motivo de debate, Guto, você mostrou a árvore que havia sido vitimado por essa... Quer ver de novo? Não. Eu só queria trazer um outro elemento. Aqui próximo à emissora, numa ruazinha que teoricamente não tem um fluxo de vento, também foi vitimada uma árvore de aproximadamente 40 anos, com um diâmetro do seu caule de aproximadamente 45 a 50 centímetros. Bem parecida com essa que a Sim. gente mostrou. Que eu caída. Testemunhei isso, arrancou inteira a raiz. E o que isso pode nos ensinar? Que esses fatos estão acontecendo por alguma razão. E essa razão, sempre a natureza e o organismo dá indicadores de problemas. Então, o que é a dor? A dor é um indicador de que tem alguma coisa no nosso organismo que não está funcionando bem. Você pode não interpretar. Aí muitas pessoas fazem automedicação e dizem assim, pô, eu estou com uma dor, eu vou tomar um analgésico. Ele vai tomar analgésico, ele vai mascarar a dor, mas a dor está lá. Então a dor era um indicador de que deveria se tomar uma atitude, se você não tem o conhecimento, procurar alguém que o tenha, um profissional que possa chegar próximo ao tal do diagnóstico, porque essa dor. E a natureza não é diferente. Se ela está dando indicadores, e é constante esses indicadores, e não é só na nossa região, basta ver a mídia, para a gente ver o que está acontecendo. Então, isso são uma maneira de nós entendermos o quanto que nós estamos sendo cercados de situação que podem vir inesperadamente na nossa caminhada. Sistema de baixa pressão, calor. Sistema de alta pressão, frio. Nem sempre. Mesmo a baixa pressão pode trazer áreas frias também, né? Nós tivemos aí algumas tempestades também provocadas e logo em seguida veio o ar frio atrás, né? Agora, o que a gente estava salientando é justamente isso, essa antecipação dessas instabilidades de primavera acontecendo muito antes. Como, por exemplo, começou setembro, tivemos aquela ventania, foram 80 km por hora na base aérea. Na nossa estação dos Amigos da Água, nós registramos 75 km por hora. Pode parecer pouco, mas eu saliento que é uma região que ela está bem abrigada por edifícios, por muitas residências que acabam freando o vento, né? Logicamente, na base aérea é um descampado, na orla marítima não tem quase nenhum freio para o vento, então o vento ele vem com mais força, né? No Guarujá, para Ilhas Bitangueiras, 106 km por hora. Né? Para o furacão, o mínimo é 115 km por hora. Claro que um furacão dura de horas a dias. Isso aí foram algumas rajadas mais fortes, né? Durante meia hora aproximadamente. Mesmo assim, independentemente de ser o nome de furacão, o que foi, causou estrago. Então, muitas vezes o meteorologista, a gente vê isso, né, Escandon, né, nos nossos estudos aí avançados, aí, e a gente vê que muitas vezes o meteorologista está muito preocupado com a nomenclatura. O que foi um furacão, foi um tornado? Você, inclusive, foi ouvido pela imprensa e todos fizeram a mesma pergunta. Foi um furacão? Exatamente, foi um mini furacão? Eu ouvi esses termos. Mini furacão. O que mais importa, Guto, né, que os nossos telespectadores também, é bom que também se esclareça isso, o que importa é que a velocidade dos ventos foi tal que causou estrago. Isso que mais importa, né? E nós, Amigos da Água, nós estamos, como somos prevencionistas, nós estudamos aí a natureza, estudamos aí o clima, a água, mas o foco nosso é o meio ambiente, é o ser humano. Nosso foco é a ecologia humana. Pelo que se desenhou aí, atualmente, esse calor é um sistema de baixa pressão vindo justamente dessa zona do Chaco? Não, esse calor aí é o seguinte, o calor atual... O calor atual, que nós estamos passando Vamos agora. dividir em alguns blocos. Por exemplo, muita gente já estava aí colocando essa hipótese do El Niño, né? Tá vendo? Tá calor em junho, em agosto, fez calor por causa do El Niño. Espera aí. O nosso litoral aqui, a nossa costa, entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro, ela tem uma temperatura da água um pouco acima do normal desde janeiro. Tanto é que em fevereiro, entre fevereiro e março, nós tivemos 3 ciclones subtropicais. O que quer dizer isso? O ciclone extratropical é aquele típico que vem na época do inverno, outono e inverno.
que causa ressaca, quebra as muretas da ponta da praia. Levanta o mar, dá onda para os surfistas. Ressaca, é o swell, o famoso swell, né? E ele é um ciclone que é formado geralmente ali na Bacia do Prata, na Argentina, né? Ou no Rio Grande do Sul. Ele é um ciclone, quer dizer, ventos circulares, né? É uma área de baixa pressão, o ciclone é uma área de baixa pressão que se cria no mar, né? E ele chega a invadir a costa, né? Trazendo ventanias, né? Aumentando as ondas, as marés e tudo mais. Esse ciclone ele é formado na água fria, então ele tem a base fria e o topo frio. Então, nunca ele será um furacão. Se bem que Santa Catarina, em 2004, nós tivemos um que se transformou em tropical, que é o furacão, né? Foi um caso anômalo. E existe o ciclone subtropical, que ele tem a base quente, porque a água está um pouco mais aquecida, só que o núcleo é frio. E o ciclone tropical, que é o furacão, que tem tudo. Toda a coluna dele de ar, desde a base até o topo, é quente. Aí o bicho pega. O mais letal, então, o é mais quente. letal é o furacão, né? Que é o ciclone tropical. Aqui nós tivemos no nosso litoral, inclusive no Rio de Janeiro, no verão tivemos 3 ciclones subtropicais. Inclusive quem dá a nomenclatura, quem batiza, quem diz que é ciclone isso, ciclone aquilo, é a Marinha do Brasil. Ela é a instituição autoridade oficial, exatamente, sobre isso daí. Então colocaram o nome Cari, Bapo, né? Que são geralmente indígenas brasileiros, né? Então, esses ciclones, eles causaram muita ventania e trouxeram muita chuva, mais chuva até do que vento, em pleno verão, né? O carnaval foi bastante chuvoso, inclusive por causa desses ciclones aí. Por quê? Porque a temperatura da água do mar estava um pouco acima do normal. E é logicamente que o clima não é isso, não apertar um botão, desligou e a água ficou fria. Ela vai se resfriando muito devagar. E nós estamos ainda com esse aporte de águas um pouquinho acima do normal, ainda estamos, né? Então o que acontece? Nós acreditamos, nós amigos da água acreditamos, que esse calor que teve em agosto e esse frio ameno que teve em junho e julho, apenas aí com dias nublados, aquela chuvinha fina, mas não temperatura muito baixa, foi atribuído justamente à temperatura superficial do mar mais alta. Porque era assim, passava uma frente fria, esfriava, dava 20 graus de máxima, 17 de mínima, e no dia seguinte acabou, já estava 28, 29 graus. Isso não é comum quando a água do mar está em neutralidade, ou seja, a temperatura dela está no nível normal, né? Enquanto que São Paulo subia a serra, a temperatura estava muito mais baixa, né? Lá não teve inverno rigoroso, mas lá teve muito mais frio do que aqui naquela época, inclusive, né? Nós temos esses dados. E agora nessa fase agora, desse calorão que fez a semana passada, e está fazendo ainda, aí sim, aí já é intensificação realmente do El Niño. A projeção para os próximos dias é de continuar o calor? De aumentar o calor. De aumentar ainda mais o calor. De aumentar o calor, porque está vindo aí, veja bem, a frente fria, desde a semana passada ela está lá. Ela assim, a frente fria, o telespectador pode pensar assim, em termos como se fosse assim, um organismo, né? Um animal que está ali parado, bloqueado pelo ar quente, ele está querendo avançar, mas não consegue. Então ele avança um pouquinho, depois volta. Vai e retrocede, vai e retrocede. Então ela está ondulante entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, né? Por vezes ela consegue avançar um pouquinho, tanto é que a semana passada nós tivemos alguma infiltração e trouxe alguma chuvinha. Sexta-feira teve uma pancada de chuva. Aliás, né? Se não me falha a memória, no domingo que houve o jogo, fatídico jogo né, de Santos e Corinthians, a temperatura lá naquela região de São Paulo era uma temperatura altíssima, enquanto que aqui nós não. Então, quando nós subimos a serra e descemos, o contraste, por vezes, é extremamente bem visível, bem chocante. Não só na umidade, mas em tudo, a diferença, né? E aí veio o raciocínio seguinte: por que não temos mais invasão de pessoas lá do Planalto aqui para baixo? Porque eu acho que essa serra diminui um pouco o volume de pessoas, porque a serra tem uma inconstante, né, na temperatura e na umidade, na neblina, que deixa muitas pessoas inseguras para fazer descer a serra. E com isso não temos um avalanche, porque o ambiente prazeroso da nossa região supera muitas vezes o Planalto, e a condição de vida aqui embaixo
é muito mais agradável, sem menosprezar São Paulo, o povo daqui é muito mais amável, enfim. E isso faz com que muitas pessoas queiram descer. Mas a serra não permite isso pela insegurança. Mas não acredite, espectador, que isso vai durar muito tempo, não. Porque a neblina não vai ser mais motivo de parar o fluxo que descerá a serra. Porque há uma tecnologia em andamento de iluminação que vai fazer com que os veículos consigam ter faróis e iluminação que vai perfurar a neblina. Vai dar visibilidade. Vai dar uma visibilidade. Até hoje nunca a Serra do Mar nunca conseguiu ficar dessa maneira. E então se preparem o pessoal da nossa região aqui de baixo, que vai ter com essa tecnologia chegando de iluminação, que vão equipar os veículos, e com isso vai ser muito mais prazeroso e tranquilo descer a serra. Quer dizer, a tecnologia vai nos incomodar aí. Voltando, bom, agora o nosso foco, já deve ter percebido que é o ser humano, que, né? Nosso foco é a ecologia humana. Então, é muito assim comum se ouvir falar da queda brusca da temperatura, né? A queda brusca da pressão, essas coisas todas, né? A semana passada, quando nós tivemos, foi quarta-feira, nós tínhamos uma temperatura de 28 graus, aproximadamente às 10 horas da manhã. Por volta do meio-dia, a temperatura aumentou quase 7 graus, em cerca de meia hora. No período de? Porque o vento noroeste ele veio com uma força tão grande, ele desceu a serra com uma força tão grande, ele esquentou demais. Então aí nós tivemos uma disparada brusca de temperatura. Então, não é comum a gente ouvir falar de disparada brusca de temperatura, mas esse aumento rápido de temperatura em tão pouco tempo fez realmente muitas pessoas passarem mal. Pessoas com tonturas, náuseas, dor de cabeça por conta disso. Então não existe só o problema da queda brusca da temperatura. A subida rápida da temperatura também faz o organismo humano padecer. Eu queria abordar um assunto, que é a questão da prevenção. Você citou aí 3 fenômenos, 3 ciclones extratropicais e tropicais. A nossa região está preparada? Recentemente, o estado de Santa Catarina anunciou o funcionamento de um radar para se prevenir os tornados ali na região. Porém, esse radar ele não pega o lado mais sensível do estado, que é o oeste de Santa Catarina, que é onde tem a maior ocorrência desses fenômenos. A nossa região aqui, até pela importância, pelo porto, pelo polo industrial de Cubatão, pela importância das cidades também, elas estão preparadas para uma eventual emergência causada por um fenômeno dessa magnitude? Não. Depois eu queria a opinião do Scandon também. Não está não, sabe por quê? Porque esse tipo de radar é um radar muito especial, radar Doppler, né? Custa muito caro e quando você pode até caracterizar, pode até fazer um tipo de uma prevenção, né? Uma predição de um tornado que vai acontecer em tal lugar, quando você vê lá no mapa meteorológico, na imagem de satélite, você vê, por exemplo, linhas, né, de instabilidade, que são aquelas nuvens, né, aquelas células de nuvens que vão alinhadas como se fosse um batalhão pronto para a guerra. Então aí existe probabilidade de acontecer o tornado. Né? Existe probabilidade porque é muito instável, aquela coluna de ar é muito instável. Mas saber exatamente se vai acontecer um tornado e onde vai acontecer é muito difícil, apenas olhando-se os mapas sinóticos e as imagens de satélite. Então, o radar é fundamental para essa detecção desse tornado. Dizer, olha, existe 80% de chance que vai acontecer um tornado próximo de Xanxerê, em Santa Catarina, que é aquela região bastante propícia a esse tipo de fenômeno. Mesmo nos Estados Unidos, com toda a tecnologia que eles têm, lá os twisters, os caras que vão atrás dos furacões, dos tornados, né? Que são amadores, né? Mas são amadores com muito conhecimento, né? E uns até são meteorologistas também. Mesmo com todo equipamento, pessoal que se dedica a isso, ainda é muito difícil se prever um tornado e eles sofrem bastante. Você vê que os Estados Unidos, com todo esse aparato, quantas vidas são devastadas todos os anos naquelas pradarias americanas, né? Não, Scandon, você conhece, inclusive, que lá nos Estados Unidos até você comentou várias vezes nas nossas reuniões sobre geografia,
que lá nos Estados Unidos existe uma grande área que é só platô, que não tem montanha, né, Escandão? A experiência que eu tive dos Estados Unidos com relação ao clima foi interessante. Eu vivi a experiência de ver um furacão. Você tem então essa... Sentir. Você passou por essa experiência? Eu tive essa... Onde e quando? Essa foi na Flórida, 15 anos atrás, mais ou menos. A experiência é terrível, porque a referência é o seguinte: você pegava, olhava para o céu e você via as nuvens dando uma velocidade em círculo tão grande que eu dizia assim, está acontecendo alguma coisa que eu não sei decifrar. Mas quando eu via o povo correndo, indo nos supermercados, comprando água e comprando lanterna, e em desembestada estrada, entrando nos veículos e correndo, porque lá tem muito, naquela região, como é muito propícia, muito vítima disso, ele já tem os indicadores de fuga. As rotas de fuga e também a prevenção que as pessoas devem adotar em relação... Então, esse é o ponto que eu queria chegar ao dizer a experiência dos Estados Unidos. Então, na medida em que nós estamos conversando, nós estamos fazendo com que as pessoas façam uma reflexão, né? E que se interem mais, que procurem entender que nós estamos vítimas de situações muitas inesperadas. O que fazer? Um vento daquele que teve alguns dias, nós não estamos nem orientados e não há nenhuma dinâmica pública para orientar, porque isso é inédito. Então, qual é a situação? Nós temos que nos informarmos, temos que nos atualizarmos, porque é um fato que é comum que possa ocorrer. Quer dizer, deverá ocorrer e entender que a saúde, ela um dia vai nos deixar. A saúde não é permanente. E a saúde, ela é instável. Basta ter agressões de alguma maneira, de alimentação, do tempo ou de coisas, para nós sentirmos que que estamos perdendo a alegria de viver. Esta é a mensagem que a gente quer, como Amigos da Água, deixar, que contribuir com a sociedade com as informações que estamos passando e que estamos sempre abertos a diálogos e fazermos com que essa informação seja colocada a público, seja em as sociedades de servir, seja em escolas que tenham, ou aqueles multiplicadores, ou poder público, não é? Que estamos, assim, numa entidade sem fins lucrativos, mas que precisamos, sim, ajuda para podermos continuarmos essa caminhada que nós escolhemos de nos doarmos à sociedade, né? Infelizmente, eu não me recordo aonde foi. Acho que foi na Ásia, não sei qual tsunami que foi, um maremoto. Tinha uma menininha de uns 8 anos aproximadamente, que estava na praia, acho que era americana, ela estava lá com os pais, né, passando veranejo, que foi na Tailândia, eu acho. E aí viu o recuo do mar. O mar começou a recuar de uma forma... Sim, muito rápido. Essa imagem foi daquele tsunami. Foi grande tsunami, porque houve um recuo, não é? E aquilo diz que antes do drama há um verdadeiro silêncio, há uma coisa muito estranha, né? E o mar recua. E as pessoas achando aquilo bonito, né? Porque estava lá longe, olha que bonito. E ela, a maré vazante. E ela tinha estudado, a professora dela de geografia, parece, tinha falado a respeito dos tsunamis, que há esse recuo, ela começou a alertar as pessoas que estavam ali. Então, olha só o trabalho bonito da prevenção. O que é o trabalho? Já que não temos radares Doppler, pelo menos a educação. Nós até sugerimos aí as secretarias de educação aqui da nossa região, Santos, São Vicente, Praia Grande, que estamos assistindo, que nós estamos à disposição, inclusive para capacitar orientadores, professores, nesse sentido aí, quanto à pluviosidade, a chuvas abundantes, chuvas excessivas, volumosas, ventos fortes. Nós estamos aí prontos para somar, né? Para que os nossos alunos, nossas crianças, já tenham uma visão diferente de nós adultos. E sejam, né, agentes, né? Agentes multiplicadores, que nós não fomos educados, né, dessa forma, né? Quem detém o alerta, no caso aqui da nossa região, é a Marinha. É a Marinha de Guerra. A Marinha com relação aos ciclones, né? Agora, na região, logicamente, a Defesa Civil é que faz esse trabalho, né?
de alerta quando tem deslizamento de costas, né? Chuvas volumosas, né? Mas uma integração, defesa civil, ou até abrindo o leque, defesa civil, forças armadas, isso não existe. Deveria haver, porque trata-se de uma situação, de uma operação de guerra, porque isso compromete, dependendo da intensidade. Existe a interligação, né, da Defesa Civil, por exemplo, de Santos com a Defesa Civil Estadual, Defesa Civil de São Vicente com a Defesa Civil do Estado. Mas nós acreditamos que seja pouco ainda, né? Tem que haver uma integração muito maior ainda, né? É que o Brasil, veja bem, nós não estamos preparados para esse tipo de coisa. Teve esse vendaval aí, quantas placas que saíram voando porque estavam... a gente não tem nem ainda infraestrutura mínima de fixar uma placa, né? Quer dizer, está tudo assim muito bagunçado, infelizmente, né? Então, graças a Deus, nós não temos terremotos fortes na nossa região. Ainda não, né? Porque o Brasil, a gente brincava, não, no Brasil não tem terremoto, não tem maremoto, não tem furacão. Inclusive, eu queria até rapidamente abordar a questão, porque teve esse terremoto lá no Chile, um terremotaço, né? 8.4, e pouca gente morreu no Chile, porque o Chile, apesar de ser um país sul-americano, ele está bem preparado. Ele está ao nível dos Estados Unidos e Japão. O pessoal é educado já para isso. Já sabe o que fazer, é exemplo do que o Escandão passou nos Estados Unidos. Exatamente, né? Sim. Porque se fosse, no Haiti foi 7.4, foi de menor intensidade e quanta mortandade, né? Coisa absurda, né? Um colega jornalista já me deu a dica, em locais onde há terremoto, durma com passaporte, porque balançou, vai para a rua com passaporte e o dinheiro. É o que você vai precisar para sair da situação. Você pode sair com uma cueca, uma bermuda, mas com o passaporte e o dinheiro. A falta assim, dessa educação, dessa informação, fez, por exemplo, em São Paulo mesmo, né? Os edifícios mais altos da Avenida Paulista, onde tem os espigões maiores, né? Tremeu, né? E aqui em Santos também, os edifícios mais altos também tremeu, o lustre balançou, pessoas ficaram apavoradas, né? Existe até um trabalho que eu queria até ressaltar rapidamente, da Sandra Silva, uma colega minha que trabalha na Prefeitura de Santos, né? Que ela fez um dossiezinho das influências dos terremotos que acontecem lá no Chile e aqui. O que pode causar, que tipo de tremor, né? Para as pessoas não se apavorarem mesmo, né? Em São Paulo até perguntaram para nós por que São Paulo sente tanto e outros lugares não. Bom, São Paulo, inclusive a Sandra Silva, né, fez esse trabalho bonito, só estou replicando esse trabalho, apesar de ter estudado também isso daí, né, há anos atrás, que São Paulo é uma bacia sedimentar. Então ali são sedimentos, quer dizer, são rochas inconsolidadas. Então, ali amplifica-se essa onda sísmica, né? Então, aqui, ela mesmo sendo lá na costa do Pacífico, ela vem por condução. Vem por condução. E aqui na nossa região é o areia, né? A areia, ela conduz bem. O solo ruim. É o solo que faz com que amplifique essas ondas aí. Senhores, muito obrigado pelas informações, pelas orientações, por tudo que vocês passaram aqui. Acredito que essa hora tenha sido muito rica para os nossos telespectadores pensarem um pouco mais no meio ambiente, no mar, nos rios, enfim, numa melhor qualidade de vida. Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água, muito obrigado. Rodolfo Bonafim, climatologista e também integrante da ONG Amigos da Água, muito obrigado. Muita honra. Telespectador amigo, muito obrigado. TV Com Debate fica por aqui, mas amanhã a gente volta ao vivo. Um abraço.